Fala, gurizada, para quem está chegando agora, estamos começando mais um programa Virando o Jogo nessa sexta, uma sexta sem muitas emoções nesse final de semana, mas com emoções que renderam durante a semana. Ontem, com a gravação do nosso programa com dois atletas de Ipiranga, o Jean e o Muriel, que estiveram aqui, e eu deixei muito claro que até o momento nós não tínhamos a informação da queda do técnico Renato Portaluppi. Mas nós vamos falar sobre essa queda e sobre a repercussão de tudo isso. Quem será o novo treinador? Ainda a vida do Inter que começa, essa sim começa a vida do Inter na fase de grupos da Libertadores, na próxima terça-feira. E hoje a Milena está aqui comigo, mais uma vez aqui no estúdio, seja muito bem-vinda. Obrigada, um prazer estar de volta aqui. Estive na estreia do programa contigo, né, Eric? E que bom que eu posso voltar. E tem razão, a estreia do nosso programa com a camisa da Marta. Hoje ninguém veio com a camisa da Marta, até porque não temos boas notícias para a torcida do Grêmio. E vamos começar com o comunicado oficial divulgado ontem nas plataformas do Grêmio, comunicado oficial dado pelo presidente Romildo Bolzan Júnior da demissão do técnico Renato Portaluppi. O Grêmio e o Renato, de forma comum e em comum acordo, vem noticiar aqui o fim do contrato de trabalho e o seu relacionamento profissional com o clube nesse momento, nesse dia. E aqui cabe uma referência muito particular e muito especial ao seu desempenho, a forma como se conduziu, a forma como se portou, os títulos obtidos, a forma como lealmente e de uma maneira muito dedicada defendeu os interesses do Grêmio, a forma como defendeu os interesses dos jogadores, a forma como fez do clube um grande valor de autoestima e sempre manteve acesa a chama da vitória, a chama de vencer. O Grêmio só tem a agradecer ao treinador, a sua comissão técnica que sai junto com ele, o Grêmio só tem a fazer elogios à sua conduta e na vida exatamente chegam momentos em que há necessidade de tomar caminhos novos. E os caminhos novos se dão exatamente na perspectiva de desejar ao Renato um grande sucesso no que virá pela frente, assim como o Grêmio também continuar a sua trajetória de vitórias e principalmente uma trajetória de cada vez mais conquistar num projeto que este ano começa a ser mais uma vez reciclado, num projeto que mais uma vez começa a ser redimensionado, num projeto que mais uma vez busca retomar um processo de novidades no seu elenco para exatamente mais adiante conquistar de uma maneira muito consolidada projetos de vitória de campeonatos em todo o país. Junto com o Renato, saem com ele os dois auxiliares, o Alexandre Mendes e o Vitor Hugo Signorelli, e para este momento, pelo menos para os próximos 2 jogos, terá o comando técnico do nosso treinador da transição, Thiago Gomes, e a partir da semana que vem, então, o Grêmio já está examinando situações de uma nova comissão técnica e poderá fazer o anúncio a partir da semana que vem. O Grêmio agora tem um período para organizar sua situação, temos que finalizar o Campeonato Gaúcho, temos que fazer o início da competição sul-americana e depois vamos nos organizar de uma maneira muito forte para fazermos a Copa do Brasil e também organizarmos o Campeonato Brasileiro. O Grêmio está vivo, muito vivo, nossa vida segue e desejamos a todos aqui no Grêmio sucesso amplo e principalmente ao Renato vida longa para aquele que foi um grande treinador e um grande gremista. A comunicação desse fato já foi feita a todos os jogadores, a todos aqueles que trabalham no futebol do Grêmio. De uma maneira ampla também está sendo divulgado nas nossas redes sociais, para que todos tomem conhecimento, e as atitudes que o Grêmio está tomando, já serão de conhecimento público logo ali na frente. Está aí o comunicado oficial do presidente do Grêmio. Eu quero aqui rapidamente, antes de nós começarmos a discutir sobre se acertou ou não a demissão do Renato, tentar esclarecer um pouco dessas dúvidas que acabaram acontecendo desde a noite da eliminação para o Independiente Del Valle, quando Cláudio Odrich veio a público, Rádio Bandeirantes, na Rádio Gaúcha, na Grenal, falar que haveria na quinta-feira uma reunião onde seria discutida a vida do treinador Renato Portaluppi. Neste momento, quando a reunião aconteceu, depois houve a divulgação dada pelo repórter Wagner Martins em tempo real de que Renato não era mais treinador do Grêmio e que teria sido demitido. Logo na sequência, Eduardo Gabardo, da Gaúcha e 0 Hora, divulgou que, em ligação para Renato Portaluppi, o próprio treinador fez esse pedido de demissão. Então não se tem a certeza se esse pedido foi feito pelo próprio Renato ou se o clube veio a demitir ele. O que Romildo disse foi que houve um comum acordo
a saída do treinador Renato Portaluppi, que aconteceu ontem, juntamente não só Renato, como toda a comissão técnica. Milena, e aí, Renato pegou suas malas, agora infelizmente se trata da Covid-19 e aqui vai toda a minha força para o Renato. Temos a informação de que 30% dos pulmões acabaram sendo comprometidos. Esperamos que se recupere o técnico do Grêmio. Agora, futebol, me parece que é assertiva a decisão da direção do Grêmio. Primeiramente dizer que eu como colorado, fico triste pela saída do Renato. Mas eu acho que a minha principal crítica, sendo parcial aqui, talvez seja a falta de planejamento, tanto da direção quanto do Renato, que acho inadmissível você assinar um contrato. O Renato assinou um contrato com o Grêmio há, acho que 40 dias, pediu demissão em comum acordo com a direção, mas eu acho que poderia ter, de repente, uma postura melhor da direção para manter o Renato no Grêmio, né? Porque creio eu que seja o maior ídolo e, bom, se estava dando errado, eu queria que continuasse. Eu acho que o pensamento da torcida do Inter é esse mesmo, que é ver o barco afundando. E o barco não é que afundou, ele está indo para um caminho que assusta a torcida do Grêmio, até porque o Grêmio em campo não vem convencendo e isso já não é novidade para ninguém. Agora, o que mais me chama a atenção é que, na minha opinião, eu até disse na quinta-feira, pela manhã, ciente de que essa reunião aconteceria, que mesmo se Renato fosse demitido, esse comunicado não aconteceria nessa semana. Até porque o treinador passa por esse processo de recuperação, mesmo se a decisão fosse essa, o que tudo indicava, ele seria demitido, que não fosse na quinta-feira. Muito pelo contrário, me queimei, o técnico foi demitido, não deram nenhuma conversa. Hoje, algum esclarecimento para o Bandeirantes, o CEO Carlos Amodeu veio dizer que não se podia mais continuar com o Renato, o projeto era pensado com uma classificação a Libertadores que não aconteceu, e agora muda-se totalmente o caminho do Grêmio, e talvez caia aí nessa falta de planejamento que tu falou. Obviamente eu não gosto muito do Renato, mas eu acho que, agora que tu me lembrou que ele está com Covid, um ponto é que ele não esteve em nenhum dos últimos jogos que teve a queda do Grêmio. Então, acho que pesa bastante, né? Entra não sei quem treinou, acho que foi do Sub-20 ou auxiliar. É o Alexandre Mendes. É diferente de estar o Renato, que é o técnico, é o cara que puxa o grupo, que apoia o grupo, que tem o grupo em suas mãos, né? Então, o outro problema é que eu acho que, de repente, não sei quem, ainda não saiu quem o Grêmio vai anunciar para substituir o Renato, mas eu me preocupo pelo clima do vestiário. Se o treinador que chegar, para mim, ao meu ver, tem um grande problema com o vestiário do Grêmio. Vamos ver se ele vai conseguir ter os jogadores na mão e fazer um trabalho aí. E que baita ponto tu tocou, porque uma das coisas que se sabe nos bastidores é que tem vários pontos, mas um desses é bom destacar. Uma das questões que fez com que essa decisão fosse preponderante, não só pelos fracassos recentes, Flamengo, Santos e agora o Independiente Del Valle, mas que o Renato era um técnico que se manteve apesar desses fracassos porque tinha o grupo do Grêmio na mão. Nos bastidores, o que se sabe é que esse grupo em que ele tinha nas mãos já não dava mais sequência. Que havia uma separação entre jovens e entre aqueles que são mais experientes, porque o Renato escolhia pelos mais experientes, quando, ao invés disso, dá oportunidade para os mais novos. Isso diz muito sobre a contratação do Rafinha, tendo o Wanderson na lateral direita, a insistência em trazer o Thiago Santos com vários garotos ali. O Léo Chu, que era uma das opções, garoto que fez gol na final, no Grenal, e que na hora de colocar para jogo o Renato não fez, e isso pesou muito. O grupo não estava mais na mão do Renato. Pois é, a gente costuma dizer que são as panelinhas, né? É o termo que a gente utiliza. Mas, sim, algumas opções que ele prefere, os mais experientes, eu até entendo e, por vezes, até concordo. Por exemplo, a dupla de zaga, claro que agora não está jogando, mas é uma das melhores do Brasil, sem sombra de dúvidas. Mas o ataque, por exemplo, jogou o Alisson, bem criticado pela torcida do Grêmio. O Diego Souza fez uma temporada brilhante, mas por parte da torcida também sofre muitas críticas. E daí a gente não, né? A torcida do Grêmio cobra para que se coloque os guris. E eu acho que é o acerto. Acho que por aí que está
a sequência de vitórias, acho que vai ser por aí que vai começar a andar. Foi assim que o Grêmio ganhou, né? Foi assim que o Grêmio conseguiu vencer em outras vezes, então não tem por que mudar. A sequência de vitórias tá difícil. Tá difícil para começar, né? Não é que tá difícil. Hoje tem jogo contra o Caxias. Jogo que acontece lá no Centenário. Aliás, eu tô torcendo pro Grêmio, sim, porque ajuda o Ipiranga. O Caxias briga por vaga com o Ipiranga. Então, logicamente, eu vou torcer pro Grêmio vencer o Caxias, mas não tá nada fácil a situação lá para os lados, na grande Porto Alegre, agora Caxias do Sul. A gente vê aí, o Inter já está classificado, então restam 3 vagas e a briga ali tá Grêmio, Ipiranga e Caxias, e depois tem mais alguns abaixo. Mas o Ipiranga acho que consegue se classificar, o Grêmio joga contra o Caxias agora e na terça-feira já tem um jogo contra o Caxias, então, claro, seria melhor, pensando para o Ipiranga, que o Grêmio perdesse, né? Sim, com certeza. Entre nomes como Lisca, Thiago Nunes, Celso Rotti, Cuca e seja lá a lista que quiserem escolher, quem é o melhor nome para estar à frente do Grêmio? Eu não sei te responder, mas tu citou o Cuca que está corda bamba, né, no Atlético Mineiro. Mas mesmo em corda bamba, o Cuca tem um contrato que vai até um tempo, então teria que haver um consenso entre o treinador, o Atlético Mineiro. De repente pagar uma multa, né? Não sei. E a multa é uma coisa que eu, pelo menos a informação que tenho é que o Grêmio não vai pagar. Na verdade, eu tenho uma outra informação, mas pode prosseguir. Mas eu não sei de que forma o Grêmio vai optar. Eu não sei se será o Celso Rotti, outro que tu citou. Eu vi nas redes sociais um tumulto sobre o Thiago Nunes, que recentemente treinou o Atlético Paranaense, que venceu o Inter, inclusive, na Copa do Brasil 2019. Foi bonito. Foi triste, né? Não, mas foi a atuação Não, de sim, fato, fez um bom foi. trabalho, mas tinha um planejamento, né? Então não adianta trazer o Thiago Nunes sem que tenha um projeto. No Corinthians, por exemplo, não teve um projeto e não deu certo o Thiago Nunes. Mas queira me perdoar, o Corinthians, claro que são times diferentes, são situações diferentes, mas no ano passado o Corinthians fez um pífio campeonato brasileiro, foi uma das piores equipes que eu vi, é um time assim que só não caiu para a segunda divisão, porque tinha alguns times que estavam pior ali, nesse barco aí, que o Fortaleza poderia ter sido um dos que eu vou torcer nesse ano, que foi ao gosto do Ipiranga, que vou torcer esse ano para que caia. Mas o Thiago Nunes sem dúvida, nos bastidores se fala, é a melhor opção para o Grêmio. O que disse Carlos Amadeu hoje é que o Grêmio ainda não sabe quem será esse nome, ou pelo menos não foi divulgado, ou não deu nenhuma pista. Mas uma das características dessa pessoa, desse cara, desse novo treinador, é que seja um cara que trabalhe com a base, que foi uma das coisas, inclusive, ditas pelo próprio presidente quando renovou com o Grêmio, de que queria um trabalho com mais naturalidade dos jovens que vêm da base para o time profissional, e essa é uma das coisas que frisa o CEO do Grêmio para esse novo nome. Eu acho que o trabalho do Grêmio com a base é, de certa forma, admirável. Muitas pessoas veem como admirável. Mas eu tenho uma crítica a ele, porque eu acho que demoram muito, apesar de revelar bons pontas, bons volantes, às vezes até zagueiro, né, o Juan chegando agora, às vezes demora muito, esperam muito para colocar os jovens. Na verdade, dizem que é guri, né, que a gente usa aqui no Rio Grande do Sul, mas guri com 23 anos, para mim não é guri, para mim já tem que estar com uma sequência boa no profissional, senão todo mundo vira guri. Nem o menino Ney? Não. O Inter tem jogadores com 18, 17, 19 anos. Para mim, isso é guri. Com 23, 24, para mim não é mais. Mas tem funcionado. Mas eu acho que se o Grêmio quiser aprimorar esse trabalho e evoluir, acho que tem que começar a lançar antes. O que tu me diz da frase que repercutiu algum tempo atrás, de que a base do Inter é melhor do que a base do Grêmio? Bom, o Inter inicia um trabalho agora na base, né? Contratou recentemente o Gustavo Grossi, que veio do River Plate, que dá para dizer que é um dos melhores projetos do mundo. Então, pouco tempo atrás, pouco se usava a base do Inter. Então, a gente cria uma expectativa muito grande agora para que não se desperdice talentos, né? Às vezes o Inter perde
e perdeu muitos talentos, indo para outro clube, ou até não conseguindo revelar e manter o atleta na equipe profissional. É bom deixar muito claro sobre essa partida de hoje, que o Grêmio vai estar à beira do gramado com o treinador da transição. Imagino que haverá um pronunciamento do presidente Romildo Bolzan ainda na próxima semana. É preciso deixar muito claro para o torcedor do Grêmio que o CEO Carlos Amodeu ainda disse que é preciso haver uma definição de um vice-presidente, o qual esse será responsável por definir quem vai ser o nome do Grêmio. Vamos esperar por algumas respostas. O Grêmio joga hoje, então, e o Inter, que espera agora seu jogo na terça-feira contra o Always Ready, um adversário até que com pouca expressão. O Thiago Galhardo disse na última entrevista coletiva, depois de marcar o hat-trick, que esse grupo, na teoria, é ruim, mas que dentro de campo vai ser difícil. Bom, é que sempre tem que ter um respeito, acho que esse é o mínimo, mas claro, o grupo do Inter ali, o único que tem expressão na Libertadores é o Inter, obviamente, e o Olímpia, né, que até tem uma Libertadores a mais do que o Inter. Os outros dois não costumam ter muita tradição, inclusive não conquistaram nenhuma vez a taça da Libertadores e poucas vezes eu lembro de ter visto os ambos ali participando, então é uma surpresa, né? Um é campeão boliviano, esse próximo da terça-feira, e o outro, o Deportivo Táchira, é um time venezuelano. É que quando se olha, e aqui no Brasil se tem uma cultura de fazer isso, se olha para os outros países, com exceção da Argentina e do Uruguai, alguns times que estão aqui no cenário sul-americano que tem alguma expressão, como se fosse um futebol pífio. Inclusive até o futebol peruano, eu acho que vem uma ascensão, e o próprio Independiente del Valle serve como exemplo. Agora, eu acho que estou com o Galhardo, eu acho que não vai ser um grupo tão fácil assim, se bem que há quem diga que o Inter tem que classificar como primeiro e com sobras ainda. Não sei se tu concorda comigo, com essa opinião. Bom, passando para mim já está ótimo, mas é claro que a gente quer que passe em primeiro, né? Mas não sei, tem a questão da altitude também, né? É muita diferença, então a gente não sabe como vai ser os atletas em campo numa altitude bem diferente do que é aqui no Brasil. Mas acho que o Inter consegue passar tranquilamente, né? Não quero zicar aqui, mas acho que consegue passar sim. Eu acho que o Inter já está nas oitavas, sem muita dificuldade. Agora tem um ponto para mim, e por favor, me ajude a defender Miguel Ângelo Ramírez, porque o pessoal está me queimando. Eu defendo ele, até então tem mostrado, tem me ajudado, mas eu não sei se vai continuar assim. Já dá para dizer que tem uma evolução no sistema do Miguel, e acho que ele se encaminha para uma certa, acho que essa goleada para cima do Aimoré. Claro que o adversário também deixou assim, poucas dificuldades. Foi um time que pouco apresentou contra o Inter, mas o treinador Miguel Ângelo Ramírez, eu acho que agora vai com o pé direito na Libertadores. Com certeza, né? Vou te ajudar a defender aqui, já sou fã do Miguel também, apesar dos poucos jogos, e até complemento, o argumento para defendê-lo é justamente esse, poucos jogos, e o Inter tem um projeto, então não é do dia para a noite que vai acontecer, que a gente consegue trazer o nosso melhor futebol da noite para o dia, ou a gente disputou nem 10 jogos ainda com o Miguel, então é pedir para o torcedor paciência para que não ocorra o que aconteceu na temporada passada com o Eduardo Cudê. São, acho que 7 jogos. Isso aí. São, né? Mas posso estar enganado. Uma coisa que me parece muito clara é que ainda não tem uma definição por posições. Que o próprio treinador disse, eu não vou colocar um time ainda que vamos olhar para esse time e vamos dizer, esse é o time titular. Que ele gosta de dizer que a cada adversário ele se ajusta da forma que ele acha adequada. E eu até concordo com isso. Acho o Miguel até muito claro naquilo que ele quer fazer com o Inter. Agora, a minha dúvida em questão é o time. Porque o Rodrigo Dourado, inclusive, foi utilizado como volante, para mim, 10. Acho que ele tem que jogar por ali. No último jogo, ele chegou a ser usado até como zagueiro. Na questão goleiro, Marcelo Lomba, não sei, até tu me responde. Assim, participa muito, mas eu não sei se isso daqui a pouco não pode ser um problema para o Inter, porque um time que não tem a qualidade necessária para uma saída de bola, para deixar com que o time tenha segurança, às vezes pode acabar comprometendo. Vou começar pelo goleiro, então. Não gosto do Marcelo Lomba, já fez boas
atuações, boas temporadas, mas para mim acho que o ciclo dele já encerrou, tanto ele como o Danilo. Para mim não deviam ficar nenhum, acho que o Inter devia investir na base, né, na posição de goleiro, até porque a gente revelou o melhor goleiro do mundo, então o Inter é uma máquina de revelar goleiro, pena que tem essa entrave de não aproveitar a base. Sobre o Rodrigo Dourado, também acho que ele tem que jogar, não tem outro volante ali à disposição para que possa cumprir essa função, até especulado que o Inter contrate um 5, mas sobre a saída de bola eu acho que está bem qualificada, tanto o central o Zé Gabriel, junto com o Cuesta, como o Lucas Ribeiro, mas eu no momento prefiro o Zé Gabriel. Inclusive sofre com bastantes críticas, né, mas eu prefiro ele. Eu acho que eu também prefiro, até pela lateral eu também prefiro o Heitor. É bom deixar claro que o Alisson foi a última revelação, pelo menos a nível além do nacional, que o Inter fez. Posso estar cometendo um equívoco, mas a última revelação que o Inter fez, que rendeu dinheiro e que rendeu financeiramente para o clube, foi o Alisson. Sim, justamente porque tinha essa entrave. Agora a gente espera que vire rotina a gente revelar. Anos atrás, os times da Europa vinham para o Brasil, procuravam o Inter, porque o Inter tinha essa qualidade nas categorias de base, mas mudaram muitas coisas no setor do clube. Hoje, por exemplo, o time da Europa que vem aqui procura quem? O Santos, o Flamengo, o próprio Grêmio às vezes, né? Mas como eu falei, o Grêmio demora um pouquinho para revelar. E quanto mais jovem, melhor. Por isso que eu acho que é preferível você botar um jogador o quanto antes. Com certeza. Eu até fiz questão de falar isso porque, na minha opinião, o Santos, por exemplo, é um time que investe nas categorias de base por necessidade. Porque o time do Santos, claro que esteve na semifinal da última vez, na final da Libertadores, muito porque o Cuca fez com aquele Santos algo assim memorável. Mas eu não acho que seja lá um exemplo tão forte a categoria de base do Santos. Mas sim é um exemplo que dá para ser dado. Agora, tu falava sobre o time do Miguel Ângelo Ramírez. Eu acho que, pelo menos no meu time, joga o Guerreiro. Se bem que o Yuri Alberto é um bom jogador, é um bom centroavante. Seria talvez uma belíssima opção para jogar junto. Eu acho que não cabe os dois jogando junto, mas pode ser uma opção. Também tem bons nomes aí. Aí está uma coisa que eu posso até dizer. Eu não acho que os jogadores do Inter, da base, eles não sejam bons, mas talvez sejam mal utilizados mesmo. Eu acho que depende muito da posição, né? No meio-campo já tem mais concorrência, então é difícil do oriundo da base conseguir se firmar. O Praxedes hoje, por exemplo, é um que se firmou. Foi titular na reta final do Brasileirão. E aparentemente, para mim, eu acho que até para o Miguel é o titular. Eu acho que ele joga também na Libertadores. E para mim também. Eu acho que ele é um dos que é titular. O Heitor também vai ser titular, o Rodinei está de saída, o Saravia ainda não voltou, né? Começou a treinar com o grupo essa semana, então vai demorar para ele engrenar. Mas o Yuri Alberto, claro que ele é centroavante, mas alguns jogos, quando o Guerreiro esteve, ele jogou pela ponta, mas eu acho que tu perde muito colocando ele na ponta. Mas aquela questão de se adaptar, o Miguel disse que ele não se adapta apenas ao adversário, ele se adapta ao jogador também, ao jogador que ele coloca. Então isso para mim é muito admirável, né? Porque tu não se torna um time muito previsível, que normalmente é um problema. Mas eu acho que é uma briga boa, né? Uma briga muito boa que o Inter tem, porque o setor de ataque é muito qualificado. Tem Palácios. O que tu me diz do Palácios? O Palácio é uma pequena amostragem, né? Uma das grandes promessas aí que o Inter tem. O Inter acabou de contratar, mas já sou fã dele também. É castelhano. Eu defendo o Miguel. Eu acho que esse discurso é muito bonito. Até pelo que foi visto pelo Independiente Del Valle, que é um time que joga com talvez a maior mão do Miguel Ângelo Ramírez, com algumas adaptações, mas a essência do time é aquela mesma que ele mesmo fez com que esse time se tornasse, inclusive, campeão da Sul-Americana. E vem demonstrando com o Inter que o Inter já caminha para algum lugar. O meu medo é que esse tempo para que os resultados apareçam, ele não de fato se realize e que o Inter acabe tendo alguns resultados negativos e que, no final das contas, um trabalho pensado, projetado, inclusive que tem muita responsabilidade da administração do Inter, acabe
escorrendo pelas mãos. Mas nós já falamos sobre a continuidade do Miguel Ângelo Ramírez, porque antes eu tenho um recado para você que está pensando em alugar, vender ou comprar um imóvel. A Solar Imóveis é a melhor opção para quem está pensando em um lugar melhor para seu local de indústria ou comércio também. Procure a Solar Imóveis do centro de Erechim, na Avenida 7 de Setembro, ou visite o site da Solar, solarimóveis-rs.com.br, onde você consegue os melhores lugares para compra, venda e locação de imóveis. É na Solar Imóveis. Milena, o pessoal queria o Abel, Miguel tá aí e agora Libertadores. O Gauchão, eu acho que é uma das prioridades para o Inter, mas o que dá para dizer é que o Inter vai começar com o pé direito na Libertadores já contra esse time da Bolívia aí, que joga inclusive na altitude, né? Uma altitude bem considerável. Sim, aliás, tu comentou sobre o Gauchão, faz um tempinho aí que o Inter não ganha um Gauchão, né? Mas sim, eu acho que passa com facilidade, acho que com certeza vai ganhar o jogo. Só um último comentário sobre o Miguel, tu falou, é projeto. Então, projeto, como eu falei na minha fala inicial antes, quando a gente começou a comentar do Inter, não adianta, tem que ter paciência. Inclusive, eu acho que é um pouco admirável essa postura da direção, né, que agora trocou direção, mas que eles trouxeram o Miguel sabendo que talvez essa temporada de 2021 não traga títulos. Então, talvez a gente tenha uma temporada para trabalhar, de repente os frutos a gente colha daqui na temporada que vem, ou quem sabe até na próxima. Mas tu acha que o torcedor do Inter tem essa visão clara de que talvez esse tempo do qual se fala, que normalmente é dado aqui no Brasil, e essa talvez é uma das minhas maiores críticas ao futebol brasileiro, é um período muito curto. O Renato conseguiu porque se tratava do maior ídolo da história do Grêmio, mas o mesmo não aconteceu com o Rogério Ceni, quando foi treinador do São Paulo, o mesmo não aconteceu com o Zico, que também são ídolos, assim como o Renato está para o Grêmio, estes estão para São Paulo e para Flamengo. É isso que me preocupa. Será que a torcida do Grêmio tem essa consciência, a torcida do Inter, perdão, tem essa consciência? Vai precisar de tempo, talvez tenhamos que queimar um campeonato gaúcho, talvez tenhamos que queimar alguns jogos importantes para que esse trabalho comece, seja amadurecido, seja aperfeiçoado, que eu acho que já está acontecendo. A torcida do Inter, será que vai ter toda essa paciência? E tem outro detalhe que tu já pode responder. O Inter vive uma fase financeiramente muito delicada. Uma fase que, há pouco tempo atrás, o Inter demitiu, acho que foram 60 funcionários, alguns funcionários com histórias muito marcantes, que trabalhavam há muito tempo com a camisa do Internacional e que acabaram sendo comprometidos numa falta de responsabilidade de uma administração cruel e que, inclusive, está sendo respondida aí juridicamente. Respondendo a isso, o Inter não vai ter grana para contratar muita gente. Eu não sei se o Miguel vai conseguir, com o time que ele tem, fazer dar certo esse Inter. Bom, respondendo a tua primeira pergunta, se a torcida do Inter ainda não entendeu que se tem que ter paciência, vai ter que começar a entender. Acho que houve uma frustração muito grande com a saída do Kudê. Acho que boa parte da torcida, claro, sempre tem gente que torce contra, né, mesmo que seja colorado, mas vai ter que começar a entender, porque eu acho que a ideia da direção me parece muito clara, tá? Que quer manter, quer blindar o Ramírez para não acontecer o que aconteceu com o Kudê. Respondendo a tua outra pergunta da questão financeira, sim, o Inter não tem muita grana disponível para as contratações, mas justamente a ideia do Inter é começar a revelar jogadores e ter pelo menos, se não me engano, o presidente Barcelos, na campanha eleitoral, disse que o objetivo era ter pelo menos 6 oriundos da base na equipe titular. E, obviamente, ele também terá no banco de reservas e aí o projeto vai conseguir dar a volta por cima nessa crise financeira. É um projeto, de fato, que entra aí vários nomes, o Alessandro Barcelos, que eu espero que faça uma gestão à frente do Inter muito diferente do que foi a anterior e que consiga realmente trazer o Inter a disputar grandes competições e conseguir se recuperar.
Essa que é a maior questão. Acho que o Gustavo Grossi é um baita nome aí para quem sabe fazer com que essa base consiga evoluir. Milena, chegamos ao final do nosso programa. Com o final de semana que não vamos ter Ipiranga, o Grêmio joga hoje, o Inter que só estreia na terça-feira. Final de semana com poucas movimentações. Ainda bem, para o pessoal, quem sabe, dar uma descansada e se recuperar. Milena, muito obrigado pela participação aqui. O clima dessa semana estava meio complicado, mas valeu pela participação. Muito obrigado, mandar um abraço para minha mãe, que está aqui nos bastidores, para o meu pai, para o meu irmão, que com certeza estão me acompanhando aí também. Eu faço também. Mando um abraço para todo esse pessoal aí, para toda essa turma e principalmente para a nação ipiranguista, que eu espero que assim como a Milena, que também é torcedora do Ipiranga, que na terça-feira conseguimos um resultado positivo para cima do Caxias. Um abraço para o pessoal, ótimo final de semana para todo mundo.